E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este estudo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas verdades que mudam absolutamente tudo. O Filho realizou e confirmou as promessas do Pai. Vamos fazer uma análise incrível do comecinho da carta aos Efésios, no capítulo 1, e do Salmo 139. Para quem já vem acompanhando os materiais do portal Caminhada com Deus, essa é uma transição simplesmente perfeita agora que a gente concluiu a carta aos Colossenses. Vamos nessa? Parte 1. O plano eterno. Deus no controle de tudo. Vamos pensar juntos um instante. Existe algo mais seguro, mais reconfortante do que saber que Deus já tinha um plano traçado antes mesmo da criação do mundo? Sabe aqueles dias em que enfrentamos dúvidas, dificuldades, aquelas incertezas que batem na nossa porta? É super normal acharmos que as coisas acontecem por acaso quando os ventos sopram forte. Mas a palavra de Deus vira esse jogo e nos mostra que a nossa história nunca, de jeito nenhum, esteve fora do controle do Senhor. E é exatamente isso que prepara o terreno para a nossa jornada de hoje, para entendermos como esse plano foi executado. Avançando para a parte 2, a cidade de Éfeso. O contexto de Paulo. Para a gente entender o peso gigantesco dessa mensagem, precisamos olhar para trás, para a jornada do apóstolo Paulo até o momento em que ele escreve a carta. Foram 3 anos de ministério super ativo ali em Éfeso, depois prisão em Jerusalém logo no primeiro dia, 2 anos detido em Cesareia e mais 2 anos em prisão domiciliar lá em Roma. Mas olha o detalhe fascinante aqui. Embora ele estivesse privado de liberdade física e acorrentado, a mente e o coração de Paulo estavam completamente livres para anunciar o Evangelho e fortalecer as igrejas através de suas cartas. E para entender a importância da carta, a gente precisa olhar para os desafios absurdos da cidade de Éfeso. Aquele lugar não era brincadeira, era um dos maiores polos políticos e comerciais do Império Romano. Mas o bicho pegava mesmo era na idolatria, que era profundamente enraizada, especialmente no culto à deusa Ártemis, também conhecida como Diana. Era um ambiente pesadíssimo, lotado de superstições, magia rolando solta e um comércio religioso fortíssimo. A idolatria era tão lucrativa que o evangelho causou um impacto gigantesco na economia local. Mas aí que a gente vê o poder de Deus em ação. Mesmo no meio de todo esse caos e dessa escuridão, aconteceu um milagre. O baque do evangelho foi tão absurdo que, segundo o livro de Atos, muitos novos convertidos pegaram seus livros de magia, que valiam fortunas, e queimaram tudo em praça pública. É super inspirador notar que, com o trabalho de Paulo durante aqueles 3 anos, Deus levantou ali uma igreja incrivelmente fiel e unida, que virou as costas para a antiga idolatria e se firmou de vez em Cristo. E isso nos leva à parte 3, a obra da Trindade. Uma harmonia simplesmente perfeita. Logo no começo da carta, depois de desejar graça e paz, Paulo solta uma das declarações teológicas mais profundas de toda a Bíblia. A gente vê a Trindade em plena ação. Começando pelos versículos 3 a 6, olha a ação do Pai. Antes da fundação do mundo, o Pai, na sua graça gigantesca, nos abençoa, nos escolhe e nos adota. E a melhor parte, não tem nada a ver com os nossos méritos. Foi a pura vontade amorosa de um Pai que nos quis como filhos para estarmos diante dele sem culpa. Logo em seguida, nos versículos 7 e 8, a cena muda para a obra magnífica do Filho. É Cristo que entra em cena para realizar a nossa redenção lá na cruz. É pelo sacrifício dele que a gente recebe o perdão, apagando os nossos pecados. É a graça de Deus Pai transbordando de forma totalmente abundante através dessa obra redentora do Filho. E se acharmos que isso é só um plano de salvação individual, estamos muito enganados. É muito maior. Os versículos 9 a 12 abrem a cortina do grande propósito eterno de Deus. O plano é monumental. Reunir e convergir literalmente todas as coisas, tanto nos céus quanto aqui na terra, debaixo do domínio e da autoridade de Cristo. A nossa salvação é uma peça fundamental dentro dessa restauração de toda a criação. E para fechar esse trabalho divino com chave de ouro, os versículos 13 e 14 mostram a ação indispensável do Espírito Santo. Todo mundo que ouviu a palavra da verdade e creu no Evangelho recebeu um selo. O Espírito Santo funciona como o carimbo de propriedade de Deus em nós e como a garantia absoluta de que vamos receber a nossa herança prometida. É a Trindade trabalhando numa sintonia maravilhosa pela nossa redenção. O que nos traz ao nosso quarto ponto? A harmonia das Escrituras, o plano revelado. Sabe, toda essa teologia que a gente vê super organizada em Efésios não é uma ideia isolada do Novo Testamento. Ela ecoa perfeitamente na Bíblia toda.
O devocional da Eunice Lisboa Solion, que baseia a nossa análise, resume isso com uma clareza absurda. Abre aspas. O Pai planejou desde a eternidade, o Filho realizou a redenção e o Espírito Santo confirma em nós a promessa desse Deus. Fecha aspas. É uma declaração simples, mas com peso teológico extraordinário. E a gente vê essa continuidade lá no Antigo Testamento também. O Salmo 139, por exemplo, bate na tecla de que Deus nos conhece por dentro e por fora e conduz a história perfeitamente segundo o seu propósito. Aí a gente vai para Isaías capítulo 53 e lá está a promessa claríssima da redenção pelo servo sofredor, apontando direto para Cristo. Sem falar no Salmo 133, que celebra a beleza da união do povo de Deus, exatamente o que aconteceu com aquela igreja de Éfeso. Parte 5. A nossa segurança. Com toda essa fundação, a gente volta para a nossa provocação lá do início. O que é a verdadeira segurança nesse mundo tão imprevisível? A resposta está estampada na palavra. A nossa segurança definitivamente não se encontra nas circunstâncias mutáveis da vida. Afinal, hoje está tudo calmo, amanhã o mar fica agitado. A nossa segurança real e inabalável está firmada no Deus que desenhou meticulosamente a nossa salvação, enviou seu Filho e nos selou com o seu Espírito. É fundamental a gente colocar isso no coração de uma vez por todas. Esse plano eterno não começou com a gente. E, com certeza, não vai terminar na gente. Ele pertence 100%, inteira e exclusivamente ao Senhor e permanece de pé, firme para todo sempre. As prostrações e ansiedades foram cravadas lá na cruz. Indo para o nosso último ponto, parte 6, caminhada com Deus. Para amarrar o nosso estudo de hoje, vamos para a prática. Porque a nossa grande vocação cristã não é só encher o intelecto de teologia, mas demonstrar isso ativamente. Nós somos chamados a vivenciar essa verdade na nossa rotina diária, dentro dos nossos lares, nos ambientes de trabalho e com absolutamente todos os nossos relacionamentos. É viver como cidadãos do reino, refletindo a luz de Cristo, deixando aquele velho estilo de vida totalmente no passado. Então fica aqui o grande encorajamento para que a gente permaneça unido e firme em Cristo Jesus, honrando o Filho que gabaritou e cumpriu de forma perfeita todo o plano do Pai e, claro, caminhando todos os dias grudadinhos na companhia constante e revigorante do Espírito Santo. E para a gente encerrar essa análise incrível, quero deixar uma reflexão para ficar ecoando nas nossas mentes hoje. Como saber que o plano eterno de Deus já está totalmente garantido pode transformar a nossa caminhada diária de fé a partir de agora? Pensem bem nisso. Olha, se esse estudo de hoje trouxe edificação, fica o forte convite. Compartilhem essa mensagem. Vamos espalhar essa palavra para que muitas outras pessoas sejam fortalecidas e consoladas. Lembrando que os créditos desse material maravilhoso vão para o site Caminhada com Deus e para o belo texto da Eunice Lisboa Solion. Que a graça e a paz do Senhor acompanhem a todos nós e até a próxima.